Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Fundamentos da Educação Superior. Eu sou o professor Anderson Vieira e irei acompanhá-los durante essa disciplina. Eu espero que seja um final de semana muito proveitoso, tanto para vocês quanto para mim. Estaremos disponíveis no Google Meet, na nossa aula conceitual, que é essa aula que está sendo gravada. Ela vai estar disponível para que vocês possam acompanhar e tirar dúvidas que venham a surgir. E a partir desse momento agora, eu vou iniciar o conteúdo, depois eu me apresento e depois eu explico como é que vai ser a trajetória do nosso percurso de conteúdo, para que vocês possam entender como é que vão funcionar essas dinâmicas dos conteúdos que vão ser trabalhados aqui. Tudo bem? Então, me deem só um minuto enquanto que eu abro aqui o nosso material. Prontinho. Acho que todos me veem bem. Eu vou ficar aqui no cantinho de vocês para que a gente possa se ver, né? Essa modalidade remota, essa modalidade EAD é bem complicada nesse sentido, porque a gente acaba não tendo esse contato, que é um contato que eu particularmente sinto muita falta. Não só eu, como vocês, alunos, sentem falta também, acredito. Mas em breve, logo, logo estaremos juntos. Bom, gente, como eu havia dito, a nossa disciplina é a disciplina de Fundamentos da Educação Superior. Eu me chamo Anderson Fontinelli Vieira. Aí vocês estão vendo meus contatos de e-mail, de Instagram, de YouTube, que é onde vai estar disponível a nossa videoaula. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato comigo, só não no Instagram, tudo bem? Mas no e-mail podem entrar. Estou brincando, fiquem à vontade, entrem em contato, troquem experiências. Essa é a nossa intenção. Bom, em relação à minha formação, eu sou graduado em turismo pela Universidade Federal do Piauí, sou especialista em turismo pela Faculdade Internacional Signorelli, sou mestre e doutorando em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Piauí e atualmente eu sou acadêmico de pedagogia da Unicesumar. Então vejam, eu já transitei aí por todas as etapas, digamos assim, do ensino superior, seja como aluno ou como professor. Sou professor da casa desde 2015, dou aula no Instituto desde 2015. Já trabalhei como professor substituto na Universidade Federal do Piauí, no curso de turismo. Ministro aula em cursos de pós-graduação, nas áreas de educação, nas áreas de gestão. E atualmente eu sou professor do curso de turismo do Centro de Educação Aberta e à Distância da UFPI Teresina. Então vejam que eu acho que eu posso contribuir com vocês. São já 5 anos aí, 6 no ensino superior. Tive algumas experiências também na educação profissionalizante, mas enfim, vamos deixar de conversa e vamos iniciar o nosso bate-papo. O computador travou aqui para mim, voltou, pronto, vamos lá. Bom, gente, então os primeiros aspectos que eu queria trazer são os objetivos da nossa aula. Nós vamos fazer uma contextualização da educação superior de forma a trazer para vocês essa educação superior desde o século XIX, que foi quando surgiu no Brasil a educação nesse nível de ensino, até os dias atuais. Então, a gente vai fazer aí um percurso histórico para que vocês possam entender toda essa dinâmica. Nós vamos também apontar as legislações que tratam do ensino superior no Brasil. Dentre elas, eu posso citar a LDB de 1996 a 9.934.
que é o grande balizador das políticas de educação no Brasil. Também apontamos, nós vamos diferenciar os tipos de instituições de ensino superior que existem, e vocês vão perceber que existem diversos tipos: universidades públicas e privadas, centros universitários, universidades e não universidades, faculdades, grandes grupos corporativos que se coalizaram e viraram verdadeiras empresas educacionais, né? E aí a gente vai refletir também sobre essa ideia de que a educação é algo público, segundo a Constituição Federal. A iniciativa privada ela tem esse direito e nós somos totalmente a favor disso, desde que haja uma qualidade, que é o que preconiza a LDB, essa qualidade do ensino, que seja mantida. Nós também vamos apresentar as formas de acesso e ofertas de cursos. Existem diversas formas de acesso. A principal delas é o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. Creio que todos tenham vivenciado de alguma forma. Eu passei também por essa etapa, assim como vocês. Já agora, na minha segunda graduação, eu entrei como portador de diploma, não precisei fazer o processo seletivo, mas temos várias formas de acesso. E ofertas de cursos. Existem diversas ofertas. E aí nós precisamos entender que o foco aqui vai ser a educação superior. Mas eu preciso situar vocês sobre quais são esses tipos de cursos, desde os bacharelados, que são a grande maioria, os tecnológicos e as licenciaturas, como também falar sobre a pós-graduação, que é uma etapa a qual vocês fazem parte hoje, e é uma etapa também que expandiu muito no país. E, por fim, mas não menos importante, a gente vai fazer uma caracterização do perfil do docente nesse nível de ensino. Então, nós vamos tentar trazer à tona, trazer para a discussão quem é esse professor que atua hoje na educação superior. Esse perfil ele mudou bastante, e aí a gente vai trazer essas discussões para que vocês possam conhecer. Então vamos lá iniciar, né? Bom, os primeiros pontos que eu queria falar estão muito relacionados aos antecedentes históricos. E aí uma questão que vocês precisam entender e ter ciência e que talvez influencie muito na educação superior e básica que nós temos hoje é o fato de que a educação superior no Brasil ela só chegou no século XIX. Quando o Brasil era colônia de Portugal, existia-se uma não intenção da metrópole portuguesa de criar instituições de ensino superior no Brasil. Então, todas as pessoas que eram da elite brasileira no século XIX, elas iam do Brasil até Portugal e os filhos de famílias abastadas estudavam nas grandes universidades portuguesas. Leia-se a Universidade de Coimbra. E aí um ponto que a gente também precisa conhecer é o fato de que no século XVI, na América Latina, as colônias espanholas elas já tinham universidades implantadas. Então vejam como existe, nós entramos aí com 3 séculos de atraso na educação superior no Brasil. Isso muito por conta da política de Portugal de não querer trazer essa educação para a colônia brasileira. Mas, devido à mudança da corte portuguesa, vinda para o Brasil em 1808, começam a surgir as primeiras universidades. E aí essas primeiras universidades, elas vão se estruturando no mesmo modelo das universidades europeias, portuguesas. Então, ao invés de termos um modelo pautado nas dinâmicas locais, nas dinâmicas do Brasil, nos contextos e territórios brasileiros, nós tivemos um modelo importado de educação.
e era uma educação jesuítica. Podemos citar como exemplo, segundo Pimenta e Anastasio, os próprios grupos jesuítas que vieram para poder educar esses povos nativos, os brasileiros nativos, os indígenas, e também trazer a educação portuguesa para o Brasil. Podemos citar a Companhia de Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus, que ficou um bom tempo no Brasil, educando, trabalhando a educação desde os níveis mais, digamos que menores, até a educação no nível mais superior. Passado esse tempo, em 1827, nós destacamos as chegadas das faculdades de ciências jurídicas em São Paulo e Olinda, e aí vejam que já nessa época são criadas algumas instituições, mais de cursos tradicionais, que eram o direito, a medicina e cursos relacionados às politécnicas, às engenharias. Então, talvez essa cultura desse tradicionalismo desses cursos perdure muito por conta já dessa época, né? Da instauração deles nessa época. Em 1889, segundo Gaeta, havia 14 escolas superiores e foi justamente quando nós migramos do período imperial para o período da República, quando inicia a República. Então, começam a surgir algumas escolas nas áreas que eu falei anteriormente, mas com essa perspectiva de formar profissionais para o mercado de trabalho. Em 1909, surge a Universidade de Manaus, que esse surgimento se deu muito por conta da exploração da borracha, do ciclo da borracha. Então, devido a esse fato econômico, acabou se criando a universidade e a gente precisa entender que isso ainda hoje acontece. As instituições, principalmente as públicas, elas são criadas e elas são institucionalizadas em locais em que se tem ali uma dinâmica econômica que prevalece. Um exemplo que nós poderíamos dar é a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que surgiu em uma cidade que é a segunda cidade maior do estado em relação a território, não a economia, e que tem vários cursos em várias áreas para poder dinamizar essa economia que é muito focada na realidade no comércio, mas que está começando a ter uma transição para uma outra perspectiva aí de atividades econômicas. Mas voltando aqui, em 1912 surgiu a Universidade do Paraná por conta do ciclo do café, mais uma vez aí um exemplo de uma atividade econômica que acaba provocando o surgimento dessas instituições. Em 1920 surge a Universidade do Rio de Janeiro e em 1927 a Universidade de Minas Gerais. Vejam que essas instituições que vão surgindo, elas além de surgirem em contextos geográficos que têm importância para o desenvolvimento econômico de alguma atividade, vão surgindo em cidades consideradas mais importantes, mais centralizadas, e não nos interiores. Em 1934 surge a Universidade de São Paulo, e aí, segundo Gaeta, a Universidade de São Paulo, com o seu surgimento, com a sua criação, inicia-se uma universidade moderna que trabalha na perspectiva de autonomia, do ensino, buscando também a pesquisa, mas essa pesquisa ainda era muito incipiente. Então, a gente vai perceber que o foco era o ensino. A pesquisa não era tão considerada nessas instituições. Destaco também em 1940 o surgimento da PUC, Rio de Janeiro. A PUC, para quem não sabe, é uma instituição confessional, que são essas instituições que não têm fins lucrativos, e mais na frente a gente vai aprender melhor sobre essa diferença. Em 1961,
Surge a Universidade de Brasília. Vejam que também foi no período em que Juscelino Kubitschek assume o governo, aquela fase de desenvolvimentista do Brasil. Então, a gente precisa ter uma universidade dentro de uma capital federal que foi pensada, que foi planejada e que foi idealizada. Passados-se alguns anos, nós entramos na ditadura militar, que inicia com o golpe de 1964, e aí nós tínhamos uma universidade que, como eu havia dito, era muito focada no ensino. A partir de 1968, com a reforma universitária, nós vamos ter aí a primeira LDB, que vai institucionalizar, que vai legitimar essa dinâmica de departamentos, de coordenações de curso, de profissionalização dos professores, de processos seletivos mais bem, digamos que elaborados, até para fazer com que as instituições não sejam tão elitizadas, porque quem tinha acesso à educação superior era a elite. Se a gente parar para refletir, né, ainda hoje nós temos essa dinâmica. Mudou-se muito, mas quem tinha acesso era a elite. E vejam também que começam a surgir os espaços de pesquisa e de extensão. A universidade ela ganha uma nova cara. E aí eu estou falando da universidade pública, que começa a desenvolver essa relação por meio desse tripé de ensino, pesquisa e extensão. E é um tripé que ele é indissociável, né? Não tem como nós não pensarmos na universidade pública e não considerarmos essa dinâmica. Já nas décadas de 70 e 80, nós vamos ter, segundo Pimenta e Anastasio, uma expansão do ensino superior, principalmente na esfera privada. Então, a iniciativa privada, com o apoio do governo militar, começa a se instaurar, a criar instituições e, como eu disse antes, isso não é ruim, isso é bom, porque apesar da educação ser, nessa época ainda não era, ser um direito garantido, um direito público e um direito humano, a ideia do mercado também é muito significativa para poder fazer com que essa educação ela se permita a ter possibilidades e diferentes qualidades. Então, eu espero que até aqui vocês tenham compreendido, né? Um dado que eu penso que é importante colocar para vocês é que de 1930 a 1980, nós saltamos de 30 mil matrículas de alunos para 90 mil matrículas. Então, vejam como é um dado muito relevante esse aumento de matrículas na educação superior. Bom, gente, dando continuidade aqui ao que nós havíamos dito, eu delimitei esses três momentos que, segundo Pimenta e Anastasio, são momentos muito marcantes desse processo histórico evolutivo das universidades, aliás, da educação superior. Vejam que nos anos 70, a universidade ela tinha um papel mais funcional. Era uma universidade pública, principalmente pública, que tinha essa intencionalidade de trabalhar já o ensino, a pesquisa e a extensão por meio da reforma universitária, mas era uma universidade elitizada. As pessoas elas faziam o ensino superior e quem tinha acesso eram a elite, eram os burgueses, eram as classes altas. Então, a gente tinha uma dinâmica aí de formar mão de obra. O foco da universidade era um foco mais tecnicista.
Já nos anos 80, nós vamos ter uma universidade dos resultados. E aí essa universidade dos resultados, ela tem uma relação muito voltada para o aumento da iniciativa privada, como eu disse antes, que começa a aumentar principalmente nos anos 80. Cerca de 64% das instituições, elas eram privadas já nessa época, e com essa expansão, a gente percebe que há também uma universidade que busca, um ensino superior que busca parceria com empresas, com instituições, com o Estado também, para poder conseguir desenvolver pesquisas. Por isso que Pimenta e Anastasia falam que é uma universidade dos resultados, porque o foco é conseguir fazer com que essa educação, esse ensino e essa pesquisa, elas realmente tornem o Brasil um país desenvolvido. Já na década de 90, a gente tem aí, segundo Chauí, Marilena Chauí, uma entidade universitária mais voltada para o administrativo, mais isolado, em que você vai ter as instituições com a gestão acadêmica de um lado e a gestão organizacional de um outro, como se não houvesse um diálogo entre essas instâncias dentro das instituições. E é isso muito por conta do neoliberalismo que também se instaurou no país. Na década de 90, nós temos aí uma universidade mais operacional, que precisa dar resultados. Então, Estado mínimo, essa discussão para poder reduzir o Estado, que inclusive hoje está voltando muito nesse discurso do governo atual. Então vejam que a gente tem essa mudança de perspectiva. Bom, fizemos essa contextualização histórica, agora a gente vai falar sobre a educação superior hoje. Como é que está essa educação superior no Brasil na atualidade? Os pontos que eu quero apontar esqueçam a reforma de 1968, que foi a primeira LDB. Ela foi substituída pela atual LDB, que é a de 1996, a LDB 9.394, que é a que legitima, é a principal diretriz, como eu já havia dito. E é interessante que vocês conheçam, porque vocês estão se formando enquanto professores do ensino superior. Na LDB, vocês irão encontrar um capítulo, que é o capítulo 5, dos artigos 43, salvo engano, ao 57, que vai tratar dessa estruturação, organização da educação superior no Brasil. Então, é importante que vocês conheçam. Eu deixei alguns hiperlinks no nosso material, mas eu também enviei para o e-mail de vocês, da instituição, para que vocês tenham acesso à LDB. Mas, voltando aqui, falando também sobre essa educação superior hoje, a gente precisa compreender que a docência superior ela é preparada preferencialmente nos programas stricto sensu. Como assim, professor? Então, essa pós-graduação que eu estou fazendo, ela não está me qualificando para ser docente no ensino superior de maneira nenhuma. Essa especialização, ela está qualificando vocês. Mas para a LDB, existe uma preferência, não é uma obrigatoriedade dessa formação a nível stricto sensu, mestrado e doutorado. Tanto é que se vocês pararem para observar alguns editais para professor, os que ainda existem e resistem, eles têm como critério que o professor seja, no mínimo, um mestre. Então, já nas particulares, a gente vai ter aí uma adesão a professores especialistas, professores mestres e doutores, mas o número de especialistas também vai ser mais significativo. Então, vejam o porquê da importância desse curso que vocês estão realizando.
As instituições elas são avaliadas pelo número de docentes, então também isso é algo que consta na LDB. Cerca de um terço dos professores tem que ser mestres e doutores nas instituições. A gente também precisa pensar que existe uma manutenção de padrões, né, versus uma pedagogia mais crítica. O que seria isso, professor? Ainda existem muitos docentes que têm um olhar muito tradicionalista, muito dogmatizador em relação a como conduzem os processos de ensino e aprendizagem. E aí nós apontamos algumas pedagogias que vêm surgindo, como a pedagogia progressista liberal e a pedagogia histórico-crítica, que defendem essa ideia de um professor que permite com que esses alunos participem mais ativamente do processo de ensino e aprendizagem. Mas ainda vamos perceber nas instituições essa manutenção do professor tradicional, que é o detentor do conhecimento, que o aluno precisa memorizar por aulas expositivas. Essa nossa aula é um exemplo de aula expositiva, mas por conta da dinâmica, se a gente tivesse junto, seria de uma outra forma. Um outro ponto também que eu aponto aqui, segundo Pimenta e Anastasio, é que as instituições elas devem ter, porque esse é obrigatório, um projeto político pedagógico, o PPP, famoso PPP, e esse PPP ele tem que ser participativo e coletivo, de modo que todas as pessoas, alunos, técnicos, professores, gestores, participem das decisões dessas instituições, porque esses projetos eles são documentos que vão regulamentar as ações que vão ser desenvolvidas nessas instituições. Daí a importância que sejam participativos e dessa obrigatoriedade de serem coletivizados para todos. Bom, gente, aí já falando da legislação da educação superior, eu aponto para vocês que o ensino superior é uma instância privilegiada, segundo a LDB, pois tem autonomia para o estabelecimento de propostas pedagógicas, criação de cursos e currículos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, Lei número 9.394 de 96, introduziu as Diretrizes Curriculares Nacionais, as famosas DCNs. Eu até botei aqui como fica a dica, o link para vocês das DCNs, para que vocês possam acessar e verem as diretrizes curriculares nacionais para cada curso. Tem uma diretriz curricular para o meu curso de formação para o turismo, tem, para a pedagogia, que é minha outra formação, também tem. Creio que vocês sejam de formações distintas, então vejam quais são as DCNs das áreas de vocês. Eu disponibilizo aqui também a LDB e disponibilizo também o, o link do Conselho Nacional de Educação, que é esse órgão que é esse órgão consultivo, né? Um órgão em que vão ser estabelecidas algumas decisões relacionadas à educação. Bom, gente, e aí já falando sobre o sistema de ensino de educação superior, nós precisamos entender alguns fatos. E eu vou apontar sobre cada um deles segundo Neves e Martins, que são os seguintes. Primeiro, nós vamos ter aí a coexistência de instituições universitárias e não universitárias. Como assim, professor? O Dexter é uma faculdade que oferta curso de graduação na área de pedagogia, cursos de pós-graduação e
cursos de mestrado, doutorado e etc. O Dexter é uma instituição não universitária, é uma faculdade. Nós temos as universidades como a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que é uma universidade pública, que tem autonomia, que é financiada, digamos assim, pelo Ministério da Educação, por meio dos impostos. Já é uma universidade, já é uma instituição universitária. Professor, e a Uninassal? A Uninassal seria uma instituição universitária, só que da iniciativa privada, por exemplo. Vamos ver também que as instituições públicas, elas vão ser, digamos que, jurisdicionadas pelas esferas federais, estaduais e municipais. Ou seja, cada universidade, seja ela municipal, estadual ou federal, vai estar, vai atender às perspectivas do Ministério da Educação, mas elas vão estar vinculadas às organizações estaduais, municipais, às quais elas fazem parte. Por exemplo, a Universidade Estadual do Piauí, ela precisa atender algumas diretrizes do MEC, mas ela é subordinada a, a, ao Estado do Piauí. Nós vamos perceber também que existe aí uma heterogeneidade muito grande na qualidade acadêmica. E isso eu falo do ponto de vista do que as instituições ofertam, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão, quanto na qualidade também de formação dos docentes, da estrutura. Nós vamos ter uma disparidade muito grande, instituições que têm esses elementos que eu falei melhores do que outras. Vejam também que um outro fato muito importante, segundo Neves e Martins, é que as matrículas elas são muito desequilibradas. Para vocês terem uma ideia, salvo engano, hoje, cerca de 80% das matrículas são efetivadas nas instituições de ensino superior privadas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Anteriormente, lá nas décadas de 60, 50, nós tínhamos um número muito maior nas universidades públicas. À medida que a LDB estabelece essa possibilidade de instituições privadas de poderem atuar também com a educação, seguindo os critérios do Ministério da Educação, você vai ter aí um aumento. E, além disso, tem outras dinâmicas que eu vou comentar mais à frente. Financiamentos e outras formas de estimular essa participação do aumento das matrículas. Nós também destacamos que existe uma concentração no MEC de formulação de políticas, de instrumentos de supervisão, de controle. Então, o MEC passa a ser uma instituição muito mais, não só reguladora, mas controladora dessa educação superior. Isso tem um lado positivo, o lado de nós termos um órgão forte que vai estabelecer como é que vai ser o funcionamento desse nível de educação no Brasil, mas tem um ponto negativo. Se o órgão ele potencializa políticas ou exigências muito grandes, a iniciativa privada menor, por exemplo, não vai conseguir atender às suas exigências e certamente não vai conseguir entrar no mercado. Porque a educação hoje, se a gente parar para pensar, é um mercado. E entendam o conceito de mercado, novamente volto a repetir, não como ruim. Nós precisamos ter possibilidades. Instituições privadas, instituições públicas, e aí cabe a cada um de nós, estudantes, professores, buscarmos aquela que vai atender às nossas expectativas. Eu já me antecipei também aqui a questão do financiamento, que aumentou muito nos governos do PT,
mas esse financiamento ele acabou comprometendo a expansão e a inclusão social. É indiscutível que nós tivemos uma expansão nos últimos governos dessa educação, só que ao mesmo tempo que nós tivemos uma expansão e uma inclusão social, porque pessoas negras, pessoas mais mulheres, pessoas de uma classe social mais vulnerabilizada conseguiram ter acesso à educação, a gente continua mantendo alguns padrões de elitização dentro do ensino superior. Um exemplo que eu posso dar para vocês de forma muito clara é que se você pegar um curso de medicina numa universidade pública ou numa faculdade, dificilmente você vai ver um aluno negro. E eu falo por experiência, não por ter dado aula na medicina, mas como eu já trabalhei na Universidade Federal aqui em Parnaíba, nós percebemos que existe uma inclusão social, mas que não atende a todos os nichos. Nem todos os cursos têm essa dinâmica. Na minha época mesmo, o curso de turismo, que é um curso de ciências sociais aplicadas, eu lembro que na minha turma, eu entrei, não vou entregar o ano, porque senão vocês vão saber a minha idade, mas no ano em que eu entrei, estava vigorando a política de cotas. Ainda não tinha sido legitimada, estava em discussão. E eu lembro que na minha turma tinham 3 pessoas negras no curso de turismo, que é um curso que, se pararmos para pensar, não tem uma concorrência tão ampla quanto a medicina, quanto o direito, quanto outros cursos tradicionais. Então vejam que houve uma expansão, mas essa inclusão ela ainda é muito distópica. A gente não tem uma inclusão ainda efetiva. Destacamos também o acesso amplamente excludente às políticas de inclusão, e eu já justifiquei o porquê na minha fala anterior. Existe um sistema de pós-graduação baseado em uma avaliação trienal, e essa avaliação ela é feita por pares. Como é que funciona isso, professor? Vejam que hoje eu estou no doutorado, o meu programa ele é avaliado trianualmente. A cada 3 anos ele é avaliado e é atribuído uma nota, que é um conceito, de 3 a 7. Hoje o meu programa ele é conceito 5. E esses conceitos eles são atribuídos conforme vários critérios. Um deles seria a questão de produção de pesquisa, de citação dos artigos científicos dos pesquisadores que fazem parte desse programa, enfim, tem N critérios, a estrutura, o tempo de defesa dentro do tempo correto, que são 2 anos no mestrado e 4 anos no doutorado. Então, nós temos aí essa avaliação contínua, e isso é importante porque você permite também que essa pós-graduação ela tenha qualidade. Mas vejamos que algumas instituições não acabam burlando esses critérios de alguma forma, e isso acaba influenciando no resultado que elas vão ter da qualidade, tanto ofertada para os alunos que vão cursar essas pós-graduações, quanto para a sociedade, porque quem está na esfera da pesquisa tem esse papel social com a sociedade, independente da área a qual você é vinculado. Um outro ponto também que eu queria destacar é a preocupação da internacionalização do ensino superior. Eu posso apontar como um grande exemplo o Ciências Sem Fronteiras, que infelizmente acabou. Eu não tive a oportunidade de pegar, não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ser aluno do Ciências Sem Fronteiras, mas eu não tive. E vejam que essa internacionalização ela é importante para que nós possamos conhecer, nós, acadêmicos, independente da etapa que você esteja, conhecer outras realidades. Mas também existe uma internacionalização para trazer pessoas de fora para o Brasil. Tanto é que no meu programa de pós-graduação, lá no Prodema, no meu mestrado, eu paguei disciplina
com alunos que eram de países aqui da África, aliás, que eram, desculpa, países aqui da América Latina que foram colônias que têm raízes mais africanas, como da Guiné, e outros do México, e outros países aqui da América Latina. A gente teve, por meio dessa internacionalização, esse contato. Então, vamos seguir aqui. Bom, gente, em relação ao setor, deixa eu só me baixar aqui para não ficar atrapalhando a visibilidade de vocês. Em relação ao setor, nós temos o setor público, como eu havia dito, e o setor privado. O setor público ele está dividido em instituições. O setor público está dividido em instituições públicas federais, estaduais e municipais, gratuitas e mantidas pelos respectivos poderes, como eu havia explicado anteriormente, sobre a universidade estadual, quem vai normatizar, quem vai, digamos que, trazer diretrizes é o governo do estado do Piauí. Apesar de que a Universidade Estadual do Piauí, ela pode e ela vai seguir diretrizes também da esfera federal. As instituições do setor privado são instituições confessionais, comunitárias, filantrópicas e as particulares. As confessionais são as que eu falei no início, que são as instituições vinculadas à Igreja Católica. Podemos citar como exemplo a PUC, que tem no Rio de Janeiro, tem no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, que é a Pontifícia Universidade Católica. Podemos citar também a Mackenzie, que é uma instituição, salvo engano, luterana. Filantrópicas, confesso a vocês que eu não consigo dar um exemplo aqui no momento. E as particulares, nós podemos destacar a Faculdade Dexter, que é uma instituição particular. O que é que nós precisamos entender aí do setor privado? E qual é a reflexão que eu vou fazer aqui? Os 3 primeiros tipos de instituições privadas, elas se referem a instituições sem fins lucrativos. E aí vejam que lá no final de 1990, o governo autorizou o funcionamento de IES particulares que se declaravam com fins lucrativos, na Lei 9.870. O professor já disse que isso não é ruim. Isso é bom porque você tem aí possibilidades de melhorar a qualidade desse ensino. Eu disse que o Instituto Dexter, Faculdade Dexter, se enquadra nas particulares, mas nós vamos ter dentro desse último grupo uma diferença muito grande. Nós temos as particulares de médio e pequeno porte, que vão se manter por conta própria, digamos assim, e temos os grandes conglomerados organizacionais de empresas particulares que têm ação na Bolsa de Valores, como o Grupo Croton, o Grupo AMB Morumbi, a própria Estácio, então a Unip, são instituições que têm aí efetivamente uma finalidade mais, digamos que, de mercantilizar o ensino. Mas olha só, eu não estou dizendo que são instituições que não pregam o ensino de qualidade. O que eu quero que vocês entendam é que são instituições que focam bastante na questão do número desses alunos. Tanto é que nós vamos ver nas campanhas de divulgação de algumas dessas instituições, desses grupos, que elas são campanhas muito massivas para fazer com que o aluno ele tenha acesso ao ensino superior, né? Então a gente vai ter aí
essa lógica de mercado que vem para o ensino superior. Em relação à organização acadêmica, o que eu quero explicar para vocês, porque a gente já diferenciou. Existem instituições universitárias e não universitárias, instituições do setor público, que são as universidades, institutos, setor privado, que são as faculdades, as instituições confessionais. Em relação à organização acadêmica, nós apontamos as instituições universitárias que, segundo o MEC, concentram a prerrogativa de formulação de políticas de programas de fomento e apoio. E essas instituições, elas são públicas, federais, estaduais e municipais. E o que a gente precisa também entender é que essas instituições, elas vão depender desses recursos públicos. Creio que eu já até falei essa informação anteriormente. Ou de parcerias com a iniciativa privada, ou até mesmo com a iniciativa internacional para poder fazer com que a instituição ela tenha recursos para poder se manter. Recentemente, no governo Bolsonaro, nós tivemos aí uma redução muito evidente do valor que é destinado para a educação pública, e isso tem desencadeado uma série de problemas que eu vou debater mais à frente. O outro tipo que nós temos são os centros universitários, e aí os centros universitários são instituições que têm um caráter, eles têm autonomia, eu até coloquei como exemplo a Uninova FAP de Teresina, tem autonomia para poder fazer o ensino, para aprovar cursos, número de vagas, e trabalham também a ideia da pesquisa e da extensão, mas não como as instituições universitárias. E, por fim, a gente destaca as instituições não universitárias, que são as faculdades, os centros e os institutos tecnológicos. Eu coloquei como exemplo o Dexter, porque o Dexter é uma faculdade não universitária, que precisa que o MEC aprove os cursos. Tanto é que o curso de pedagogia que foi aprovado, ele foi aprovado recentemente pelo MEC, né? Então, é uma realidade mais de instituições de menor porte, que nós temos inclusive aqui na nossa cidade. Os centros e institutos tecnológicos, eu poderia estar como exemplo para vocês. O próprio Instituto... É que não me vem à cabeça agora. Eu vou lembrar, o HD vai falhando de vez em quando. Mas aquele vinculado à aviação militar. Nós temos um instituto que é o ITA, né? É considerado uma instituição não universitária e sim com a finalidade tecnológica, para poder qualificar do ponto de vista tecnológico. Ok? Então, em relação à organização acadêmica, seriam esses 3 tipos. Bom, gente, ainda sobre a organização acadêmica, eu preciso trazer para vocês essa informação relacionada aos tipos de cursos e aos tipos, as etapas, na realidade, desse nível que é a educação superior. Primeiro, a gente tem que entender que a educação no Brasil ela é dividida em 2 níveis, a educação básica e a educação superior. A educação básica ela é dividida em educação em 3 níveis: o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação superior ela tem aí duas etapas que a gente considera, que é que é a graduação e a pós-graduação. Então, vamos lá. A graduação nas IES públicas e privadas, elas
podem ser geralmente bacharelado, cerca de 4 anos, que os cursos de bacharelado têm como finalidade formar profissionais que vão atuar mais no campo da pesquisa, na área técnica. Um turismólogo, ele vai se graduar para poder gerenciar empresas turísticas. Um fisioterapeuta, ele vai se graduar para poder trabalhar na área da saúde, um bacharel em medicina também. Então vejam que o bacharelado, que são cursos que tem como tempo mínimo 4 anos, eles vão ter essa finalidade. Já os cursos de licenciatura são cursos que, em média, também têm 4 anos, e eles têm essa intenção de formar profissionais para atuarem na educação básica. Então, a gente vai ter licenciaturas em várias áreas. Creio que talvez alguns de vocês sejam licenciados, geógrafos, biólogos, pedagogos, historiadores. Nós vamos ter também os tecnológicos, os cursos tecnológicos que, em média, têm de 2 anos e meio a 3 anos. Tem tecnólogo em gastronomia, tecnólogo em gestão de pessoas. Tem diversos cursos que eu poderia dar como exemplo para vocês. E esses cursos, eles têm a intenção de, principalmente, fazer com que o profissional ele se forme de forma mais rápida e que ele se forme para o mercado de trabalho também, para atuar na área técnica de uma determinada área. E nós vamos ter também, na graduação, os cursos à distância. Hoje vocês são do presencial e estão vivendo as aulas remotas, o ensino híbrido, né, de forma remota, mas eu sou aluno da educação à distância pela Unicesumar. O meu curso de pedagogia ele vai durar 3 anos e meio, e só para compartilhar com vocês um curso à distância, não sei se tem colegas aí que são da educação à distância, que foram graduados na educação à distância ou que são graduandos na educação à distância. Um curso desses, pessoal, não tem estrutura física, mas tem a mesma estrutura em relação a professores, qualidade de ensino. Basta você buscar uma instituição de ensino séria. E eu falo também como professor da educação à distância, porque eu trabalho no SEAD, da UFPI. Nós temos toda aí uma estrutura de sistema, de profissionais qualificados para poder atender aos diversos polos que existem. Porque vejam que os cursos à distância, eles têm essa intenção de promover o acesso, né? De fazer com que a gente tenha uma inclusão social também. Muitas pessoas que não podiam estudar começaram a buscar a educação à distância, tanto é que se você pegar o perfil desse aluno, segundo o censo do INEP de 2018, é na média dos 30 anos, já estou entregando a minha idade. Mas vejam que nós temos também essa possibilidade. Em relação à pós-graduação, eu destaco para vocês que elas podem ser tanto instituições públicas quanto privadas, e essas pós-graduações, elas vão ser no nível de especialização, que é o lato sensu. Em relação à legitimidade desses cursos, eles são reconhecidos, né, pelo MEC, e esses cursos de especialização, eles têm aí um tempo de duração que varia. Vai depender do curso, da área, da instituição. Então, isso vai variar de instituição para instituição. Já os cursos stricto sensu, de mestrado, eles podem ser acadêmicos e profissionalizantes. Eu sou mestre acadêmico, e aí o mestrado acadêmico ele tem um foco mais voltado para a pesquisa em si, e nós temos o mestrado profissionalizante, que tem um foco voltado para
para gestão, para a área mais técnica, para a área mais profissional, para formar gestores, digamos assim, ou profissionais com habilidades mais aplicadas e não tão focadas na pesquisa. Tanto é que o profissionalizante, ele vai ter um nível mais próximo, talvez, com a extensão. Esses cursos, eles têm, em média, aí, 2 anos de duração, e cada um deles tem a sua autonomia para estabelecer o regimento, enfim, todos os documentos que vão normatizá-los. Em relação ao doutorado, que eu também estou fazendo, duram em média 4 anos e também fazem parte desse grau stricto sensu. E, por fim, nós temos os pós-doutorados. Vejam que os pós-doutorados, eles não são títulos acadêmicos, eles não são títulos, graus acadêmicos, desculpa, eles são títulos acadêmicos, né? Você vai fazer um pós-doutorado para se especializar numa área. Geralmente, esse pós-doutorado, existe uma bolsa, essas bolsas diminuíram muito, mas existe uma bolsa. O pós-doutorado tem um tempo para que ele seja desenvolvido, mas não é um grau acadêmico. Você vai ter ali um título de pós-doutor, né? Mas você não precisa ser chamado de pós-doutor por conta dessa vivência aí, acadêmica. Então, diferenciamos essa organização acadêmica. Agora eu quero falar um pouco sobre as formas de acesso. E aí eu já vou mudar de novo aqui para o canto, para ficar melhor para vocês. Segundo Neves e Martins e a própria LDB, o acesso ele vai acontecer das seguintes formas. Nós temos aí o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, que creio que, se não todos, a grande maioria fez o Enem. O Enem, salvo engano, foi implantado em 2007. Uma informação que eu confesso que eu preciso resgatar, mas o Enem ele é de certa forma recente. E quais são digamos que, obrigatoriedades do Enem? Avaliar o conhecimento dos alunos que terminaram o ensino médio. Então, é de praxe que você termine o ensino médio e preste vestibular, e isso é de praxe, obviamente, para muitas pessoas que são privilegiadas, porque nós sabemos que existem grupos que não têm essa oportunidade e que, na própria educação básica, nós vamos ter um número muito grande de pessoas que não conseguem concluir esse ensino médio. Então, vejam que o Enem é esse instrumento aí classificatório. O Enem também tem a intenção de fazer com que os alunos concorram a uma bolsa pelo ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, e é um requisito para o FIES, que é o Financiamento da Educação Superior. Então, vejam que são duas possibilidades de estímulo para que esse aluno possa ingressar, esse aluno de baixa renda, esse aluno vulnerabilizado, possa ingressar no ensino superior. Nos últimos anos, eu não tenho dados recentes, mas nos últimos anos, nós tivemos uma diminuição desse financiamento do FIES e da própria concessão de bolsas, até pela dinâmica de mercado, porque entenda. Eu falei anteriormente que nós temos dentro do setor privado alguns tipos de instituições, e as particulares que fazem parte dos grandes grupos, Croton, AIB Morumbi, Estácio, Ser Educacional e por aí vai, são instituições que dependiam muito desses recursos. Então, muitos alunos entravam nessas instituições por meio do FIES, que concede uma bolsa do ProUni, que concede uma bolsa de 100%, ou uma bolsa de 50% a 25%,
ou FIES, que concede também aí esse financiamento, que muitos alunos acabaram ficando inadimplentes e o que acabou ocasionando na ineficácia do programa, né? Porque o programa ele teve um número de inadimplência muito grande. Mas vejam que também foram formas que foram pensadas de políticas para poder promover o acesso à educação superior. E aí a gente também destaca a prova de conclusão do ensino médio para o Enem, aliás, entra como uma prova de conclusão do EJA, que é a educação de jovens e adultos. Esses alunos eles precisam fazer o Enem para poder concluir o ensino médio. E, por fim, substituir ou somar pontos no exame de vestibular em IES brasileira. E aí entra o famoso SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, que talvez alguns de vocês participaram, em que existe uma nota de corte, e que o aluno vai pleitear um determinado curso para um local, e se a nota de corte não for condizente, ele vai ter a opção de colocar para outras instituições, e o sistema de seleção unificada ele é exclusivo das universidades públicas federais. Tranquilo até aqui para vocês? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as políticas de inclusão social. E aí, já falando sobre essas políticas, eu aponto as políticas afirmativas. Nós temos as cotas raciais, que como eu havia dito anteriormente, salvo engano, no ano de 2007, elas foram aprovadas, e a partir do momento que essas cotas foram aprovadas, você vai ter aí uma dinâmica de inserção de pessoas negras no ensino superior, tanto no nível de graduação quanto de pós-graduação e nos diversos cursos existentes. As cotas sociais para pessoas de baixa renda, e eu conheço diversos alunos e colegas que tiveram acesso à universidade pública por conta dessas cotas sociais. E vejam que essas cotas sociais, como é que elas funcionam. O aluno ele tem que ser aluno da escola pública para poder concorrer a uma vaga destinada a essas cotas sociais. E, por fim, o modelo de acréscimo de bônus, que não é muito comum, mas acontece em algumas instituições do Brasil. O que a gente precisa pontuar aqui? E que fique bem claro para vocês. A importância dessas políticas afirmativas para que nós possamos, de fato, promover uma educação com diversidade, com pluralidade e, principalmente, com inclusão. Porque não dá para a gente falar de educação se nós não tivermos essa diversidade. Existem diversos Brasis dentro do Brasil, pessoal. Então, caros alunos, a gente precisa refletir sobre os nossos privilégios e entender que essas políticas, elas são instrumentos que contribuem para a inclusão social, mas que nós precisamos ainda mais quebrar algumas estruturas que mantêm esses privilégios para alguns grupos que fazem parte da elite do nosso país. Mas eu, particularmente, penso que vocês precisam refletir sobre a importância dessas políticas. Já falei sobre o ProUni, né? Que é esse programa federal aí que concede as bolsas para alunos de baixa renda. E aí vejam que o ProUni ele vai conceder tanto para instituições que tenham ou não fins lucrativos, ou seja, para as faculdades, para as confessionais, para os grandes grupos, e o FIES, que eu também já citei anteriormente, que é esse crédito educativo voltado para o setor privado.
Então, vejam que o FIES, para que ele possa acontecer, a gente precisa ter aí, existe uma moeda de troca, que é interessante que vocês saibam. As instituições, elas disponibilizam o número de vagas para esses programas e, em contrapartida, elas têm uma isenção, de alguma forma, em alguns impostos ou em, em algumas políticas regulatórias. Por isso que essa expansão da iniciativa privada, sobretudo nesses grandes grupos, acaba meio que mercantilizando a educação. Volto a repetir, nos grandes grupos. Bom, já falamos sobre o acesso, os tipos de cursos. Vamos falar agora sobre as políticas de financiamento. E mais uma vez eu vou aqui para o canto, porque senão eu vou atrapalhar vocês. Vou voltar aqui rapidinho para as políticas de financiamento. Vejam, gente, que em relação ao financiamento, nós temos o Ministério da Educação, que vai estar concedendo esses financiamentos e são recursos que vêm da iniciativa federal, repassados às universidades, e aí eu cito como exemplo o próprio FIES, o ProUni e outros programas de concessão de bolsas. Na minha graduação, eu fui bolsista de monitoria, são programas de bolsa. A gente pode apontar também as bolsas de iniciação científica, que acabam contribuindo para manter o aluno, tanto na pesquisa quanto na instituição, as bolsas de extensão também que existem. Então, são recursos federais pagos por nós, contribuintes, que mantêm essas universidades, né, que são instituições que eu já disse no início, que têm autonomia e que têm um papel social importantíssimo. E aí eu preciso também relembrar, que é um fato que eu acredito que não ficou muito claro e que, na realidade, eu acabei me confundindo. A lei de cotas, eu vou fazer até aqui a leitura, ela é a lei número 12.711 de 2012. Então, a discussão era antiga, mas a lei ela foi publicada nesse período. A lei de no ano de 2012. A lei de cotas ela prevê que as universidades públicas federais e os institutos técnicos reservem no mínimo 50% das vagas para estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas da rede pública, ou distribuídos também entre pessoas negras e pessoas pardas. Então, eu penso que é um dado que eu acabei esquecendo e que é importante vocês refletirem lá naquele slide anterior que eu comentei. Tá? Voltando aqui para o financiamento, a gente também aponta os recursos estaduais e municipais que financiam as instituições, e no estado do Piauí nós temos a CEPRO, que é a Fundação Centro de Pesquisas do Estado do Piauí, Centro de Pesquisas Econômicas do Estado do Piauí. A CEPRO ela financia alguns projetos. Você vai lá, pleiteia o edital enquanto pesquisador, ou tem alguns editais que são para profissionais também, e você tem acesso a esses recursos, que são a nível de Estado. Em relação às agências de fomento, eu aponto o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento de Pesquisa, Ciência, né, que é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós temos também a CAPES, que é a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. São duas instituições que, infelizmente, têm sido sucateadas, negligenciadas em relação aos recursos.
E eu falo isso não só enquanto professor, enquanto acadêmico, enquanto pós-graduando, mas nós tivemos uma diminuição muito grande da concessão de bolsas de pesquisa nesses últimos anos, sobretudo de 2018 para cá, em que nós percebemos que essas instituições elas começaram a ser esquecidas, porque investir em pesquisa no Brasil para um grande grupo de pessoas não parece ser tão importante assim. Então vejam que nós temos esses órgãos, e são órgãos aí que têm esse papel. Eu também aponto o FINEP, que vai financiar, que está relacionado mais à indústria, né? Vinculado ao Sistema S, salvo engano, e as fundações estaduais de amparo à pesquisa. Aqui no Piauí nós temos a FAPEP, que vai conceder bolsas em parceria com a CAPES, por exemplo, bolsas de pós-graduação, bolsas para pesquisadores, enfim. E é uma instituição que trabalha na perspectiva a nível de Estado. Por fim, a gente destaca, e até uma sátira aqui, eu coloco aí o Homem-Aranha procurando o salário dele, porque ele não sabe o que foi feito com esse salário, porque é tanta conta para pagar e tão pouco dinheiro que ele acaba não sabendo o que fazer. Mas os últimos recursos que a gente destaca são os recursos privados, que eu creio que seja o caso de vocês. A Bolsa Pai, quem tem pai que paga a pós-graduação ou a graduação, a Bolsa Eu Mesmo, quem estuda e paga suas próprias formações, né? E as instituições elas vão se mantendo por meio dessas mensalidades. Então, a importância, né, do aluno manter essa relação com a instituição, porque a partir do momento que a instituição não tem esse financiamento, é uma empresa, ela corre o risco de vir a infelizmente ter que fechar as portas. Por isso é que é importante dessas bolsas aí, desses recursos privados para manter essas instituições menores. Bom, em relação à internacionalização, que eu posso apontar, e eu já comentei também antes, que eu gosto muito de me antecipar, eu falei sobre o próprio, o próprio Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa que aconteceu durante o governo PT, em que muitos estudantes, principalmente das áreas de saúde, engenharias, mas também de outras áreas, puderam ir para outros países para poder cursar parte da sua graduação no exterior. Conheço alguns colegas, inclusive, que ficaram nos países. Então, a internacionalização ela tem essa importância para poder fazer com que nós tenhamos um novo olhar cultural, de perspectiva de pesquisa, de ensino, de cidadania, porque é uma outra realidade, não só nos países desenvolvidos, como os países europeus ou os Estados Unidos, mas os países latinos e em outros países na África. Né? São experiências que contribuem muito para a formação dos alunos. E eu posso apontar, né, que o Brasil mantém programas destinados a apoiar estudantes de países latino-americanos e da África. Eu já até disse que cursei disciplinas com alguns colegas africanos e aqui da América Latina. Geralmente é muito comum no mestrado e no doutorado, mas na graduação também nós temos essa dinâmica. Tem uma bolsa, que é uma bolsa já da iniciativa privada, salvo engano, não sei se tem alguma parceria com o Ministério da Educação, mas creio que sim, que é o Bracol, uma parceria do Brasil com a Colômbia. Eu tive alguns estudantes do turismo que foram para a Colômbia para poder vivenciar essa experiência. E a internacionalização é muito importante nesse sentido, né, que eu já comentei antes. Bom, gente,
E a expansão, ela trouxe uma série de consequências. Eu vou apontar algumas delas, e aí eu peço que vocês reflitam. Vou fazer os meus apontamentos e peço que vocês reflitam. Porque o que eu estou dizendo aqui não é uma verdade absoluta. A gente está aqui para co-construir o conhecimento de forma integrada. Nós temos aí uma heterogeneidade dos alunos e, consequentemente, se eu tenho uma heterogeneidade, as instituições, segundo Crispino, elas não estão preparadas para receber essa heterogeneidade. Eu, particularmente, defendo que isso é positivo, termos diversos alunos de grupos sociais, porque nós tínhamos uma universidade e nós tínhamos um ensino superior, de modo geral, extremamente elitizado. Hoje nós temos aí uma dinâmica muito mais heterogênea, só que nós temos um grande problema, é que a educação básica brasileira, ela também precisa ser visualizada, porque muitos desses alunos que entram no ensino superior, eles não conseguem, às vezes, acompanhar o ensino devido a uma educação básica que não foi tão, digamos que, bem feita, ou que foi tão bem complementada. Tanto é que existe uma problematização muito grande aqui no Brasil sobre essa questão de que, na educação básica, os pais que podem investem no ensino privado e os pais que não podem colocam os alunos na educação pública. No superior, a gente tem uma realidade oposta. Geralmente, as pessoas, as famílias, né, estimulam os alunos a irem para a universidade pública e o oposto em relação às famílias de pessoas que têm uma condição social mais baixa para as privadas. Mas, enfim, são pontos que a gente traz aí com base em Gaeta. Existe uma mercantilização do ensino e essa mercantilização, entendam o termo mercantilização. E isso eu não estou atribuindo às instituições privadas de um modo geral. Eu sempre vou enfatizar isso. Eu estou atribuindo aos grandes grupos, que eu já citei aqui anteriormente. Mercantilização no ensino de padronização de avaliações, precarização do trabalho docente, demissão em massa. Nós tivemos recentemente uma demissão em massa em universidades de São Paulo do grupo Croton, salvo engano, vários professores que foram demitidos, e aí você demite professores que têm mais titulação, doutores e mestres, para poder colocar professores que têm uma titulação mais baixa e pagar para esses professores um valor, de certa forma, mais baixo. Existe um piso, né? E eu falei no início também que as instituições, elas devem ter 1/3 dos seus professores com mestrado e doutorado. Essa mercantilização, ela também acaba indo para os alunos, porque você vai ter salas superlotadas, estruturas da instituição, às vezes, não atende esse grande número de alunos, e aí tem instituição que acaba também fazendo uma propaganda ilusória daquilo que não oferece de fato. Então, tem várias reflexões que a gente pode fazer com base nos autores que foram sugeridos sobre essa mercantilização do ensino. Inclusive, eu sugiro que vocês tenham no YouTube um documentário muito curto que fala sobre essa mercantilização do ensino, e eu posso até depois encaminhar para vocês o link. Um ponto positivo que nós temos aí é o aumento no número de mulheres e diversificação da idade. Então, quem ingressava no ensino superior eram homens, em sua maioria. Hoje nós temos mais mulheres matriculadas do que homens. E isso é muito bacana do ponto de vista de gênero. Do ponto de vista de idade, em média, os alunos que entram no ensino superior, nos cursos eles
Nos cursos de bacharelado, eles entram em média com 23 anos, e nos cursos de licenciatura, salvo engano, com 25 anos. Mas é claro, eu, por exemplo, entrei assim que concluí o ensino médio. Não sei como é que foi para vocês, se foi assim que concluíram o ensino médio, se demorou um pouco mais por conta de outras prioridades, ou se por conta das demandas que eu já problematizei aqui com vocês, mas nós temos aí alunos, hoje em dia eu dou aula para alunos e eu fico muito feliz. Eu dou aula para alunos já senhores que chegam para mim, me chamam de senhor e eu até brinco que eu não sou o senhor, eu sou, pode me chamar de você ou de Anderson, né? E isso é muito bacana, porque você tem aí uma troca de experiências muito grande e vai de encontro àquela ideia que eu também comentei no início, da pedagogia histórico-crítica, né, de uma pedagogia construtivista. Vagas para professores, né, aumentam essas vagas para professores, porque nós temos uma expansão, mais faculdades, mais instituições públicas, mais vagas para professores. Consequentemente, a gente vai precisar se formar, que é o caso de vocês que estão se formando aí, para poder atuar no ensino superior. E um outro ponto que a autora destaca é que ainda existe uma elitização, eu já tinha também comentado, né? Cursos tradicionais como os da saúde, geralmente tem um grupo de alunos mais elitizado, não estou generalizando, mas se vocês fizeram com base no censo, a gente percebe isso, com base nos teóricos que são debatidos, existe essa discussão. E, por exemplo, nos cursos de ciências sociais, nos cursos de licenciaturas, nos cursos de humanas, a gente vai ter aí uma homogeneidade maior das classes sociais do que nos cursos mais tidos como elitizados, entre aspas. Eu indico esse link aqui, gente, Educação Superior no Brasil. É um material que me ajudou muito para que eu pudesse elaborar essa aula de vocês. Bom, deixa eu ficar um pouquinho maior aqui, que eu estou muito pequeno. E um outro ponto que eu queria destacar, e eu penso que é muito relevante, é qual é o perfil dos docentes das instituições hoje. E isso é com base nos dados do INEP, do censo de 2018. Vamos lá. Em relação ao sexo, nas universidades públicas e privadas, permanece o grupo de homens, né? Os homens são maioria enquanto professores dessas instituições. Então, caras alunas, vamos prestar concurso, vamos fazer processos seletivos para que vocês possam aí aumentar esse número e para que a gente consiga minimizar essas desigualdades de gênero, né? Em relação à idade, o que nós apontamos é que esses professores geralmente eles têm média tanto na pública quanto na privada seus 38 anos. Não é o meu caso, eu sou bem mais jovem, estou na faixa aí dos 20, mas vejam que o professor ele acaba também ingressando no ensino superior muito tardiamente, porque se nós pararmos para pensar, se você vai fazer uma especialização, um mestrado e um doutorado, a graduação tem 4 anos, em média. A especialização, 1 ano e meio. Mestrado, 2 anos. Doutorado, 4 anos. Para você prestar concurso numa universidade pública hoje, o pré-requisito é que seja doutor. Então, muito dificilmente você vai conseguir ingressar nessa instituição, né? E então vejam que a maioria dos colegas que eu conheço, eu ainda não sou efetivo de universidade pública e nem sei se eu vou ser ou se quero ser, porque também gosto muito de trabalhar na iniciativa privada,
mas muitos colegas tiveram essa ascensão já nessa faixa etária de idade. Em relação à escolaridade, eu destaco que nas públicas a exigência é o doutorado e nas privadas o mestrado. E o regime de trabalho tem que ser, isso inclusive está na LDB, tem que ter um regime, no caso das públicas, integral, né? No caso das universidades tem que ser integral. E, salvo engano, dos centros universitários também tem que ser integral. E na iniciativa privada, o professor ele geralmente trabalha em tempo parcial, ou seja, é um professor horista. Ele vai ter uma carga horária de disciplinas que ele vai conduzir durante ali o semestre e esse contrato vai sendo renovado durante os semestres. Um outro dado que eu queria apontar para vocês é que nós temos, em relação às instituições de ensino superior no Brasil, hoje, lá no início eu comentei, no século XIX, não tínhamos nenhuma instituição no Brasil. Alguém lembra qual é a primeira universidade que surgiu no Brasil? Pergunta de prova. Confesso que nem eu lembro, não vou mentir, mas foi em meados aí do início do século XX. E hoje, século XXI, nós temos cerca de 2.537 instituições de ensino superior, 107 públicas, universidades, e 92 privadas. Tem um errozinho aqui, mas são privadas, tá? Em relação aos centros universitários, nós temos 13 públicas e 217 privadas. Em relação às faculdades, nós temos 139 públicas e em relação às privadas, 1.929. Então, vejam como esse número ele é muito discrepante. E isso evidencia o quê? A expansão que nós tivemos, sobretudo, a partir das décadas de 80, 90, do ensino. E aquele decreto que tratava que a iniciativa privada ela poderia atuar no ensino superior no Brasil. E, por fim, em relação aos institutos federais, nós apontamos aí cerca de 40 públicos e nenhum privados. Estamos quase aí finalizando nossa aula, mas eu queria falar sobre o Plano Nacional de Educação, pessoal. Penso que é muito importante que vocês conheçam o plano, que é uma outra legislação que, na realidade, é um documento balizador, que ele é decianual, de 10 em 10 anos. Esse plano, ele é o plano 2014-2024, e eu destaquei as metas relacionadas à educação superior, para que vocês possam perceber em que estágio nós estamos, né? Em que status nós, Brasil, estamos. A meta 12 ela vai dizer o seguinte: elevar a taxa bruta de matrículas na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta e a expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. O que é que nós temos hoje? Nós temos uma taxa bruta de 37,4%, ou seja, ainda falta aí um bocado para que nós atinjamos a meta, e uma taxa líquida de 25,5%. Também não conseguimos atingir a meta. Em relação, e esse é um ponto que eu queria destacar, porque nós somos nordestinos, creio que todos vocês sejam nordestinos, a região Nordeste, infelizmente, apresenta os estados com os menores crescimentos. E isso pode ser explicado por vários motivos, né? É uma região muito grande, é uma região que tem
nós temos diversos Nordestes dentro do Nordeste, na realidade, né? Assim como vários Brasis dentro do Brasil. E na região Nordeste a gente tem uma disparidade muito grande, o que acaba meio que corroborando para que esse dado seja validado. A meta 3, ela diz o seguinte: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício. E aí a ideia é que isso fosse para 75%, no caso dos mestres, e dos doutores, 35%. Essa meta ela foi atingida, no caso dos mestres, desde 2018, desde 2015, desculpa, com 81,3%. Então, nós temos aí, já batemos essa meta, isso é um ponto muito favorável. E também tem um outro ponto que não é tão favorável assim, porque quanto mais profissionais com pós-graduação formados em um mercado como o nosso que está hoje, com pandemia, com retração, com inflação, a gente acaba tendo aí uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Em relação ao número de doutores, ela foi atingida desde 2014. Eu estou na peleja do doutorado, mas já nem vou fazer parte da meta, né? Porque já vou dobrar a meta, como já dizia a Dilma. E o valor aí foi de 44,1%, né? Que foi ultrapassado. Em relação à meta 14, pessoal, o que eu destaco é que ela quer elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Bom, essa meta, deixa eu só sair aqui do meio. Como eu disse também, ela já foi atingida. Ela já foi atingida entre 2017 e 2018, com 64 mil mestres e 22,9 mil doutores. Aliás, a dos doutores, ela ainda não foi atingida. O que eu destaco aqui, e que é algo que vocês podem e devem relacionar, é que os recentes cortes de investimentos na educação pública no Brasil e também na iniciativa privada, diminuindo os programas de financiamento, foi muito por conta dessa necessidade de conter essas metas. Além de, claro, temos um governo neoliberal que tem uma perspectiva de Estado mínimo. Então, vejamos que isso também acaba influenciando. Aqui, só para a gente finalizar, sobre o Plano Nacional de Educação, eu aponto que a meta 15 ela vai tratar sobre a garantia e a colaboração entre a União, os Estados e o Distrito Federal no prazo de 1 ano de vigência do PNE, que é de 2014, para a formação de professores. Porque a gente tinha muito, e ainda se tem muito, professores que não têm formação superior atuando em uma determinada área de licenciatura. Eu lembro que quando eu era estudante, quem me dava aula era um economista, quem me dava aula de matemática era um economista, quem me dava aula de história era um pedagogo, quem me dava aula de ensino médio. Então a gente tinha aí essa dinâmica que tem mudado com alguns programas. Eu posso citar como exemplo o PAFOL, Programa de Formação de Professores, que acaba contribuindo para estimular essa formação desses profissionais, né? A meta 16, ela vai falar sobre formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica, e eu não sei se tem algum aluno aí
que trabalha na educação básica até o último ano de vigência do plano e garantir que todos os profissionais tenham formação continuada. Já em relação à educação básica, não sei como é que tem funcionado, mas a meta ela está perto de ser atingida com 41,3% aí, né? Tendo um aumento em 2019 desses professores que buscaram se pós-graduar. E a meta 18, ela assegura no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais de todas as modalidades do sistema de ensino. Isso é muito importante. A gente precisa entender que, não sei qual é a formação de vocês, eu sou turismólogo, vou me graduar em pedagogia, mas quando for pedagogo, mas não só agora que vou me graduar em pedagogia, mas eu sou professor, faço parte da classe docente, sou turismólogo e professor. Então, a gente precisa cobrar, né, esses estímulos aí aos planos de carreira para que nós, enquanto profissionais, tenhamos melhores condições de trabalho, dentre outras questões. Isso é um ponto até para vocês pensarem no individual de vocês, sobre como é que vai ser comigo, se vocês já não atuarem no ensino superior ou na educação básica, tá? Eu deixei aqui como dica para vocês esse link que vai falar sobre Plano Nacional de Educação e existe um monitoramento, gente, das metas. Dá para você monitorar por região, por estado, tem todo lá um instrumental que vai trazer esses dados para vocês. Então, acessem para que vocês conheçam. As minhas últimas reflexões, creio eu, são as seguintes. A gente tem aí uma expansão e uma qualificação do ensino superior para o efetivo desenvolvimento social e econômico do Brasil. Isso é indiscutível. Nós precisamos essa expansão, na realidade, ela contribui para o desenvolvimento do país, mas essa educação ela tem que ser pensada também na base. Eu preciso compreender que a educação vai além do ensino superior. Então, a gente precisa pensar em investir na educação básica para que nós tenhamos uma educação superior também de qualidade. Porque a educação é um direito humano e é um direito resguardado na Constituição de 1988. Nós temos aí um desempenho, de um modo geral, questionável, segundo Gaeta, em relação às disparidades que eu já coloquei, né, das instituições, de cursos, de estrutura, material didático e etc. O ensino público hoje ele é minoritário, vocês já perceberam, em relação ao ensino privado, que tem muito mais matrículas. Já foi discutido isso, nós somos um país historicamente construído à base de desigualdades sociais e daí a importância das políticas afirmativas e das políticas que contribuam para que nós possamos tornar mais equânime essa relação de todos os sujeitos que fazem parte da sociedade Brasil. E o financiamento, ele, segundo Gaeta, ele tem sido incapaz de atender às demandas. Hoje a gente teve aí uma diminuição desse financiamento, isso é lógico e evidente. Então, pessoal, só para a gente finalizar, essas são as nossas referências que estão no nosso plano de disciplina. Nós discutimos com vocês essa historicização da educação superior no Brasil, nós trouxemos os antecedentes históricos, nós falamos também a respeito de como esse sistema está organizado, também foi apontado quais são as legislações que problematizam e que direcionam a educação superior no Brasil.
falamos sobre os tipos de instituições, os setores privados e públicos, os tipos de cursos de graduação, pós-graduação, formas de financiamento e políticas de inclusão, de acesso e políticas sociais. E eu espero que tenha ficado claro para vocês. No dia 12, às 18 horas, a gente se encontra e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Tudo bem? Eu agradeço a atenção de vocês e